Olá, estamos aqui a convite do Verbo para tratar de um dos importantes temas que nesse concurso e em vários outros concursos para as carreiras jurídicas tem sido frequente, que é a defesa do consumidor, o direito do consumidor. Nós vamos nessa nossa microaula, nós vamos enfatizar alguns pontos importantes. A começar pela base constitucional do direito do consumidor. Não é possível compreender a defesa do consumidor sem perceber que o legislador, especialmente o legislador constituinte, por forte influência da Resolução 39 de 1985 da ONU, acabou estabelecendo que a defesa do consumidor é um direito fundamental do cidadão. Ou seja, a Constituição de 88 estabeleceu lá no rol dos direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 32, que é dever do Estado proteger o consumidor na forma da lei. Dever do Estado. Então nós temos a defesa do consumidor como um dos direitos fundamentais de proteção pelo Estado. O Estado promoverá a defesa do consumidor porquanto o consumidor é reconhecidamente vulnerável. Se nós não relacionarmos essa vulnerabilidade com o consumidor, não faria sentido essa preocupação do Constituinte, ok? Então tem que estar bem presente isso. O consumidor, sendo vulnerável, necessita de uma defesa, de uma proteção pelo Estado. E aí nós temos então, especialmente o Poder Executivo se organizando através de PROCONs, através da Senacom, do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor. Nós temos aí o Estado, através de instituições como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, entre outros, se organizando e tendo como atribuições a defesa do consumidor, ok? Então, nosso ponto de partida para a defesa do consumidor, para o direito do consumidor, é o reconhecimento da vulnerabilidade e a necessidade de proteção pelo Estado na forma da lei. Além desse importante artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, nós temos também um outro artigo muito importante no que diz respeito à defesa do consumidor, que é o artigo 170. Artigo 170 que trata da ordem econômica, ou seja, tudo aquilo que o país almeja alcançar em termos de desenvolvimento econômico passa, ou melhor, também passa necessariamente pela defesa do consumidor. Ou seja, não conseguiremos ter um país desenvolvido, um país com melhores condições do ponto de vista social e econômico, sem que o consumidor seja defendido. Está lá no artigo 170, inciso 5º, ao lado da livre concorrência, ao lado da defesa do meio ambiente, ao lado da propriedade privada respeitada a sua função social, ao lado da redução das desigualdades regionais e locais, e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, vocês que estão se preparando para a realização desse concurso, tem que ter como base do direito do consumidor, tanto o artigo 5º, inciso 32, que trata do direito fundamental de proteção pelo Estado, como a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica. Princípio da ordem econômica. Eu poderia citar também, aproveitando esse tópico, o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição. A título de exemplo, a defesa do consumidor é tão importante que até mesmo a livre manifestação, em alguns casos, não é absoluta. Nós temos então, em relação à publicidade, ou como a Constituição fala, propaganda comercial, nós temos restrições relativamente a determinados produtos e serviços. Restrições por quê? Porque se tem a saúde do consumidor como prioridade. Então, só para que a gente possa ilustrar, o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição, estabelece
que, em se tratando de publicidade de bebidas alcoólicas, produtos fumígeros, medicamentos, terapias e agrotóxicos, a publicidade não está, a liberdade para anunciar, melhor dizendo, não é absoluta. Ok? Então vocês vejam que a Constituição de 88, ela foi bastante preocupada com a proteção do consumidor. E por último, vamos destacar aqui o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu a necessidade de elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. Está lá a tarefa para o legislador ordinário de elaboração de um Código de Defesa do Consumidor no prazo de 120 dias. Prazo esse que não foi observado, porque somente em 11 de setembro de 1990 é que foi publicado o texto legal. Então a Lei 8.078, ela foi publicada em 11 de setembro de 1990 e entra efetivamente em vigor no dia 12 de março de 1991, após 6 meses de vacatio legis. Uma característica da Lei 8.078, agora já falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, é a natureza das suas normas. As normas consumeristas, elas são de ordem pública e de interesse social. Isso é extremamente importante, porque do ponto de vista do judiciário, não há dúvida de que aumenta o poder do juiz em relação à condução do processo. Podemos aqui dizer que há uma prevalência do princípio inquisitivo relativamente ao princípio dispositivo, ok? É por isso que nós podemos dizer que o juiz pode declarar de ofício a nulidade de cláusulas abusivas, exceto, pessoal, em relação a contratos bancários, porque assim entendeu o STJ numa decisão que nós podemos dizer casuísta, porque trata apenas dos contratos bancários. Então a doutrina ela destaca muito bem essa questão, tendo em vista essa possibilidade de o juiz, em razão das normas consumeristas serem de ordem pública e de interesse social, de o juiz ter poderes incrementados na condução do processo, ok? Falando a respeito do Código de Defesa do Consumidor, nós temos que ter bem presente o seu campo de aplicação. Por quê? Porque não há dúvida que muitas pessoas procuram o reconhecimento da qualidade de consumidor para obter esse tratamento especial, que é dado pelo CDC. Já por outro lado, outros, como muitas empresas, por exemplo, procuram afastar-se do Código de Defesa do Consumidor, tentando negar a qualidade de fornecedores. Então nós temos essa situação bem interessante. Desde a edição do Código de Defesa do Consumidor, essa questão ela é discutida. Nós temos os tribunais, especialmente o STJ, constantemente recebendo esses temas, a fim de dar a melhor interpretação a respeito dessas normas consumeristas. Bom, pessoal, primeiro momento, nós sabemos que a relação jurídica de consumo é aquela travada no mercado de consumo que é esse ambiente onde consumidor e fornecedor travam esse relacionamento, e nós temos que saber quem é o consumidor, quem é o fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, preocupado em romper paradigmas e fixar bem a sua aplicação, né, naquele sentido de ser uma lei que viesse para pegar, ele trouxe algumas definições. Então nós temos lá no artigo 2º, caput, e 2º parágrafo único, nós temos algumas definições sobre o consumidor. Eu quero deixar claro para vocês que nós temos 4 diferentes dispositivos no CDC
tratando a respeito do conceito de consumidor. 4 diferentes definições. Então vamos falar da primeira definição, o artigo 2º caput, que diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou contrata produto ou serviço como destinatário final. Então nós temos a necessidade de perceber que o consumidor é o último elo dessa cadeia, dessa corrente produtiva. Ele, em tese, retira o produto do mercado para utilização, ele contrata o serviço para a sua utilização ou dos seus familiares, enfim, e não recoloca no mercado de consumo, não reintroduz o produto no mercado de consumo. Põe fim ao ciclo produtivo, iniciado com a produção ou a fabricação. Então, em tese, esse é o nosso consumidor do artigo 2º caput, é o destinatário final de produtos e serviços. Cuidado, pessoal, cuidado, porque nós temos aqui nesse conceito as pessoas jurídicas incluídas. Então nós podemos incluir pessoas jurídicas como consumidoras? Sim. E para isso nós temos 2 posicionamentos bem antagônicos a respeito. O primeiro posicionamento é um posicionamento que não se preocupa com aspectos teleológicos, não se preocupa com a razão de ser do código. Simplesmente verifica que qualquer pessoa jurídica que adquirir um produto como destinatária final possa ser considerada consumidora. Então, a esse respeito, nós poderíamos ilustrar aqui uma indústria de computadores adquirindo automóveis. Ora, essa indústria de computadores, ela não revende os automóveis e, portanto, ela seria destinatária final desses automóveis. Para essa corrente doutrinária, haveria relação de consumo. Essa corrente doutrinária, ela é denominada de teoria maximalista ou objetiva, ok? Então ela visualiza a destinação final preponderantemente do ponto de vista fática, destinação final fática, tá? Lembrem disso, indústria de computadores, comprando automóveis, destinação final fática, aplica-se o CDC, teoria maximalista ou objetiva. Bom, ao lado dessa teoria maximalista ou objetiva, que não se preocupa teleologicamente com a aplicação do CDC, nós temos a chamada corrente ou teoria finalista. Finalista, finalidade. Portanto, é fácil lembrar para o concurso. Finalista, finalidade. E eu pergunto, qual é a finalidade do Código de Defesa do Consumidor? Finalidade é a proteção do vulnerável. Então, para a teoria finalista, as pessoas jurídicas, elas poderiam ser consideradas como consumidoras desde que elas não visassem lucro. E aqui o entendimento dos finalistas é o seguinte, que com o lucro haveria o repasse dos custos da aquisição. Ou seja, a pessoa jurídica ela não suportaria os custos da aquisição, seriam repassados para terceiros. E, portanto, então, não haveria relação de consumo nesse momento. Tá? Então, eles entendem, os doutrinadores partiram, no início, de um entendimento mais restrito. Finalista, finalidade, restrição. Restrição, mais restrito. Finalista é mais restrita. Ela somente se aplica se as pessoas jurídicas não visam lucro, como associações civis, fundações, PIAs, entre outros, ok? No entanto, pessoal, há uma evolução desses posicionamentos, evolução essa que pode-se dizer muito em função do próprio judiciário.
Se os doutrinadores, logo após a edição do CDC, eram tímidos no que diz respeito à aplicação do CDC, exceto aqueles que defendiam essa ampla aplicação, que era minoria, ou seja, a grande maioria dos doutrinadores se filiava à corrente finalista e, portanto, eles eram mais preocupados em salvaguardar, digamos assim, os objetivos mais importantes do CDC. O judiciário ele se mostrou mais amplo, não com a amplitude defendida pela corrente maximalista, mas o judiciário ele foi mais amplo que a doutrina finalista. E, portanto, o judiciário entende que as pessoas jurídicas podem ou não visar lucro. Isso não é o mais importante. O importante é verificar se elas são destinatárias finais e se elas são vulneráveis. Então, hoje, o STJ, anotem aí, o STJ, ele adota a teoria finalista mitigada. Ou, como muitos autores atualmente vêm trabalhando, o chamado, melhor dizendo, finalismo aprofundado, ok? Não esqueçam para a prova, finalismo aprofundado é o mesmo, dá no mesmo do que teoria finalista mitigada. Então significa dizer o quê? A pessoa jurídica pode ou não visar lucro, só que ela tem que ser destinatária final e vulnerável. Portanto, o exame é feito no caso concreto. Cada caso tem que ser examinado isoladamente, não é possível uma regra geral, ok? Então, esse é o conceito do artigo 2º caput, que permite essa discussão à luz da teoria maximalista, teoria finalista e o chamado finalismo aprofundado. Bom, vamos adiante. Nós temos depois dois conceitos de consumidor que dizem respeito à coletividade, que é o artigo 2º, parágrafo único e o 29, ou seja, equipara-se a consumidor à coletividade de pessoas, pessoas que já consumiram, pessoas que estão à mercê de consumir. Quem é consumidor? A coletividade. É, portanto, muito abstrato. São conceitos abstratos. Equipara-se a consumidor à coletividade de pessoas. Pessoas que já consumiram, qual é a identificação dessas pessoas? É irrelevante. Pessoas que poderão consumir, qual é a identificação dessas pessoas? É irrelevante. Então, pessoas que já assinaram o contrato junto a um grande fornecedor são equiparadas a consumidor para fins de defesa coletiva. Pessoas que podem assinar esse contrato perante esse grande fornecedor são equiparados a consumidor para efeitos de defesa coletiva. E, finalmente, nós temos o consumidor por equiparação como sendo a vítima de acidente de consumo. Ou seja, aquela pessoa que não comprou, que não adquiriu, que não contratou, mas que veio a sofrer dano em decorrência de um defeito. Ou seja, um produto com falha na segurança, um serviço com falha na segurança atingiu um terceiro. Esse terceiro, por equiparação, passa a ser consumidor. Qual é a importância desse conceito? Proteção de todos, seja daquele que contrata, daquele que compra, daquele que aderiu, seja daquele que foi atingido, pura e simplesmente, ok? Então são 4 os conceitos de consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Muita atenção com relação a isso, ok? Fornecedor pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um ente despersonalizado. O importante é que ele produza, que ele fabrique, que ele construa, que ele monte, que ele comercialize, que ele preste serviços, ok? Nós temos inclusive a possibilidade do Estado ser fornecedor. Nós temos aí os serviços públicos fornecidos pelo Estado, que se inserem no campo de aplicação do CDC. Com relação aos serviços públicos, atenção, porque não são todos serviços públicos que são
inseridos no campo de aplicação do CDC. Apenas os chamados serviços públicos uti singuli, ou a título singular. Os chamados serviços públicos impróprios, porque os chamados uti universi, ou os serviços próprios, eles não se inserem no campo de aplicação do CDC. Cuidado com isso. Os serviços uti singuli ou serviços impróprios se caracterizam pelo sinalagma. Então alguém paga para receber um serviço especificado. E, portanto, uma característica é da divisibilidade da prestação do serviço, ok? Então, muita atenção, porque pode o Estado ser fornecedor de produtos e de serviços, ou diretamente ou através de interpostas pessoas. Ok, pessoal? Então, a respeito da relação jurídica de consumo, bastante atenção nesse ponto. Por último, eu quero chamar a atenção de vocês para o tópico relativo à responsabilidade civil no CDC. Em poucas linhas aqui, pessoal, em poucas palavras, para ajudá-los a rememorar essa matéria para a prova que se aproxima, vocês têm que ter uma distinção, vocês têm que fazer uma distinção entre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, também chamada de responsabilidade pelos acidentes de consumo, da chamada responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Quando vocês estiverem tratando da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, vocês estão tratando aquelas situações em que o consumidor sofre lesão em decorrência de uma falha na segurança do produto. Falha na segurança de um produto ou de um serviço. Defeito. Lembrem para a prova. Defeito. Falha na segurança. Resulta em acidente de consumo. Enquanto que a responsabilidade por vício diz respeito aos produtos que se mostram inadequados e impróprios. São produtos que apresentam falhas. E que falhas essas que diminuem o valor, falhas essas que tornam inviável o uso do produto. Então, a distinção entre fato do produto ou do serviço, de vício do produto ou do serviço, tem a ver com a natureza do próprio vício. No primeiro momento, nós estamos falando de defeito, como falha na segurança. No segundo momento, vocês estão tratando de produtos ou serviços que se mostram impróprios, inadequados, ou que têm o seu valor diminuído em razão de falhas. Então, em relação a defeito de produto ou de serviço, a peculiaridade que vocês têm que ter é em relação ao fato do produto, o comerciante ele foi deixado em segundo plano. O comerciante só responde em 3 situações, ou seja, quando o produtor, o construtor, o fabricante não puderem ser identificados, ou quando a identificação não é clara, ou quando ele, comerciante, comercializou produto perecível sem a necessária cautela. Então ele comercializou produto perecível que perdeu a qualidade e causou um dano a alguém. Ou ele comercializou um produto sem identificação do produtor, do fabricante, do construtor, do montador. Lá no artigo 13 traz essas situações. Então o consumidor pode demandar tanto ele quanto o fabricante, especialmente na situação dos produtos dos produtos in natura, onde ali nós entendemos que a responsabilidade é solidária, enquanto que nas situações anteriores de produtos sem identificação ou com identificação precária, a responsabilidade seria solidária. Ok, pessoal? Então a responsabilidade no CDC, de modo geral, ela é objetiva. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos respondem solidariamente. Atenção para o descabimento da denunciação da lide, segundo o artigo 88 do CDC, e da possibilidade de ingresso na ação, uma espécie de chamamento ao processo. Ok, pessoal? Então, nessas linhas gerais, nessas dicas que eu procurei trazer aqui,
vocês tenham bastante atenção com essa parte da matéria que diz respeito ao campo de aplicação, porque realmente os tribunais, seja de justiça gaúcho, seja o STJ, eles vêm tratando esse tema desde a edição do CDC. Muito obrigado.